Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Toda a igreja de braços erguidos, nós vamos orar agora pela Marilda, nossa pregadora de hoje, serva do Senhor. Ergue os braços em direção a ela, solta a sua voz, pedindo que todo o poder do Espírito Santo esteja sobre a vida dela, para que seja de fato a profeta do Senhor, que veio trazer a boa nova, aquilo que Deus quer para essa comunidade, para essa igreja. É o Senhor que falará através da nossa irmã filha amada. Solta a voz, igreja, abaixa os instrumentos, nós vamos orar. Ave Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado, exaltado e glorificado seja o Senhor que derramou do teu Espírito sobre você. Vai aplaudindo o Senhor mesmo, querido, porque o céu está aberto e o poder do alto está sendo derramado neste lugar. Enquanto você orava, o céu se abria e o poder de Deus invadia a sua vida. A Ele o poder, a honra, a glória e a majestade. Ele é o nosso Deus. E Ele está aqui. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim para ele: querido, com força, poder e autoridade, querido, quero te dizer agora que esta noite o Senhor escolheu para dizer a você que todas as falsas profecias ditas a seu respeito cairão por terra. Você acredita? Fala, se prepara, porque elas já estão sendo destronadas. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, por gentileza. Meu nome é Marilza. Eu sou da comunidade São Sebastião, da paróquia de Nossa Senhora das Graças, aqui, pertinho de vocês, em Ibirité. Sirvo ao Senhor na Renovação Carismática Católica há 22 anos. Desses 22, 19 anos dedicados ao Ministério da Pregação. Atualmente estou coordenadora da Forania de Nossa Senhora das Graças. Sou casada há 9 anos, tenho 2 filhas, uma de 6, e 7, acabou de fazer aniversário semana passada, e a outra de 4 anos. Comigo está hoje meu irmão Osmar, minha cunhada, e os meus sobrinhos. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vocês estão dando a abertura ao Kairos, não é isso? O que é Kairos? Então fala para quem está do seu lado assim, ó, Kairos é o tempo da graça. É a hora da graça. É o momento da graça. Dá uma sacolejada no ombro dele e fala assim: prepara-te, porque nestes dias o Senhor te
surpreenderá com o poder e a glória dele. Você entendeu que é o tempo da graça? E você não está buscando a graça? Fala, pois bem, chegou a hora. Este é o tempo. Tá pronto? Fala, eu creio que se Deus derramar sobre você tudo o que você está esperando, talvez você não dê conta de ficar em pé. Segura na mão dele, fala, preocupa não, eu estou aqui para te levantar, conte comigo. Amém. E nós vamos dar início então, na verdade já se iniciou esta primeira semana do Kairos, tempo do poder de Deus estabelecido na sua vida, na sua casa. Que já quero proclamar na tua vida que tudo aquilo que se levantar na sua casa, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, vai cair por terra, porque o poder de Deus está invadindo o seu coração na noite de hoje. E o Senhor já começa nos dizendo que todo falso oráculo vai cair por terra. Por isso essa pregação ela vai se dar no contexto do profeta Jeremias, no capítulo 23. Nós vamos trabalhar o contexto histórico, vamos falar um pouco dos falsos profetas, do tempo antigo e dos tempos atuais, das profecias lançadas contra nós mesmos e daquilo que o Senhor espera e deseja realizar na minha e na sua vida. Amém? Jeremias capítulo 23, versículo 9. A partir do versículo 23, nós já vamos percebendo um discurso mais duro do profeta Jeremias, sobretudo contra os maus pastores e contra os falsos profetas. E o texto sagrado nos diz assim no versículo 9 do capítulo 23. Oráculo contra os profetas. Aos profetas, parte-se dentro de mim o coração, e se me abalaram todos os ossos. Assemelho-me a um ébrio, qual homem prostrado pelo vinho, por causa do Senhor e de sua palavra santa. A terra está cheia de adultérios, e está em luto esta terra maldita. As pastagens do deserto ressecaram, e os homens correm para o mal, e a iniquidade lhe dá forças. São profanos o próprio profeta e o sacerdote. Até no meu templo encontro sua perversidade, oráculo do Senhor. Até no meu templo encontro sua perversidade. Por isso o seu caminho será como um caminho escorregadio nas trevas, e lá se entrochocarão e hão de cair, pois precipitarei a desgraça sobre eles, e no ano em que os castigar, oráculo do Senhor. Entre os profetas samaritanos vi absurdos, profetizaram em nome de Baal, e desencaminharam o meu povo de Israel. Mas entre os profetas de Jerusalém vejo coisas hediondas, adultério e hipocrisia. Encorajam os maus, para que nenhum se converta da maldade. A meus olhos são todos iguais a Sodoma, e seus congêneres semelhantes a Gomorra. Por isso, eis o oráculo do Senhor dos Exércitos contra os profetas. Vou nutri-los com absinto e dar-lhes de beber águas contaminadas, porquanto é pela atitude dos profetas de Jerusalém que a impiedade invadiu a terra. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis os profetas que vos transmitem vãos oráculos. São visões do próprio Espírito que vos divulgam, e não as palavras do Senhor. Não cessam de proclamar aos que me desprezam, oráculo do Senhor. Tudo irá bem para vós? E aos que seguem obstinadamente as tendências do coração, dizem ainda: nada de mal vos acontecerá. Mas qual deles assistiu à deliberação do Senhor? Quem o viu e lhe escutou a palavra?
Quem a ouviu e lhe prestou atenção? Ora, eis que explode a tempestade do Senhor e o seu furor, e a tormenta que redemoinha, preste a cair sobre a cabeça dos maus. Não se acumulará a cólera do Senhor, enquanto não se executarem e cumprirem seus desígnios. Somente nos dias que virão os entendereis plenamente. Não enviei tais profetas, são eles que correm. Nem jamais lhes falei, e no entanto proferiram oráculos. Houvessem eles assistido à minha deliberação, e seriam minhas as palavras que haveriam de proferir, fazendo que meu povo renunciasse à perversidade de seu proceder. Porventura, eu sou Deus apenas quando estou perto? Oráculo do Senhor. Não sou também quando de longe? Poderá um homem se ocultar de tal modo que eu não veja? Oráculo do Senhor. Porventura, não enche minha presença o céu e a terra? Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Parece uma palavra confusa e dura ao mesmo tempo. O que o profeta Jeremias ele está dizendo aqui? Vários profetas, eles foram se levantando e começaram a proferir profecias por si mesmos, e não aquelas que vinham do coração de Deus. Então, para a gente entender esse contexto aqui, precisamos primeiro definir o que é um profeta, o que é uma profetisa. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. As palavras do profeta não são deles, mas são do Senhor. Ele é a boca de Deus para o povo. Quando o profeta abre a boca, é a boca de Deus que se abre para falar. E quando o profeta Jeremias está dizendo, olha, muitos profetas se levantaram, mas os oráculos que eles proferiram não são do Senhor, mas são de si mesmo. As visões que eles carregam, as profecias que eles trazem, são de si mesmo. Trazem profecias de bonâncias, profecias de bondade, profecias de tempos prósperos, mas na realidade os dias são maus. Os tempos são duros. E quando nós tomamos aqui o versículo 10, nós entendemos bem, porque havia em Jerusalém, havia em todo o território, naquele contexto ali onde o profeta Jeremias se encontrava, toda uma contradição das profecias as quais eram proferidas por esses falsos profetas. Ou seja, a consciência que esses profetas procuravam comprar do povo é que tudo está bem, que tudo vai bem, que tudo está tranquilo, e parece que prosperam aqueles que são maus. Não era necessário uma transformação, não era necessário uma mudança de postura, mas tudo era possível. Mas no entanto a terra estava corrompida. Aqui o texto sagrado diz, a terra estava cheia de adultérios e está em luto esta terra maldita, diz o profeta. As pastagens do deserto ressecaram. Olha como que são atuais essas palavras. Os tempos são maus, querido? Sim ou não? Sim. É tudo mamão com açúcar e fora? Tá tudo fácil? Até os rios estão secando, não é mesmo? A água está ficando racionada. Imagina então, se esse contexto aqui, onde o profeta está dizendo que tudo isso está acontecendo, mas aqueles que eram os falsos profetas, eles queriam passar para o povo uma imagem de que as coisas estavam bem, que eles podiam continuar com as suas vidas, com os seus pecados, com os seus adultérios, com as suas falsidades, com as suas mentiras, porque tudo estava certo. Então o profeta vem denunciar essas falsas profecias. Ele vem dizendo, olha, não é bem por aí. Há uma outra realidade. Vocês dizem que está tudo bem, mas entre eles, versículo 14, os profetas de Jerusalém, vejo coisas hediondas. Os próprios profetas não davam testemunhos. Os próprios profetas, eles diziam algo, mas em contradição, a vida estava de uma outra maneira. E quantos de nós podemos perceber isso hoje no nosso dia a dia, nessa nossa realidade? Quantas pessoas dizem para você, não, tá tudo bem, né? Não, tá tudo certo, Deus não preocupa com essas coisas não, você está achando que Deus está preocupado com isso?
às vezes tentando até tirar a grandeza, o poder e a majestade de Deus. Quando nós nos colocamos diante de determinadas situações, às vezes as pessoas falam, você acha que Deus está preocupado com isso aí? Já ouvi de gente dizendo, Deus tem mais o que fazer. Você já ouviu alguém falar isso? Querido, Deus olha para você, Deus se preocupa com você, Deus olha para a sua realidade. Deus não te trata no meio da multidão, Deus te trata com exclusividade. Deus dá atenção àquilo que você está vivendo. Por isso aqui o texto sagrado vai dizendo, quem iria escapar o olhar do Senhor? Acaso Ele é Deus só quando Ele está perto? Você sente Deus só quando você está aqui na igreja? Pergunta para quem está do seu lado, fala, quando você sente Deus? Responde agora. Onde você sente? Quando você se levanta, Deus está contigo? Quando você vai trabalhar? Dentro do ônibus? Até naquele pecadinho Deus está lá junto? Sim, porque o Salmo vem dizendo que aonde eu me encontrar, o Senhor ali está. Se eu subo na montanha, Ele está comigo. Se eu desço no abismo, Ele está comigo. Se eu caminho, Ele vai comigo. Se eu me assento, Ele também está comigo. Se eu me levanto, Ele segue comigo. Ou seja, o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que está ao nosso lado, é um Deus que caminha conosco, é um Deus que batalha conosco, é um Deus que nos criou para sermos felizes, Ele nos criou para sermos seus, Ele tem um projeto de felicidade para você. E aqui os falsos profetas tentavam trazer uma tranquilidade para o povo, entre aspas, ou seja, para que eles ocultassem a visão e não percebessem a calamidade que se encontrava Jerusalém, a calamidade que se encontrava toda a região, porque a imagem que eles queriam passar era que tudo era relativo, e nós vivemos justamente no tempo do relativismo. Não tem nada a ver não, qual é? Deixa de ser bobo, senhor. Não é mais ou menos assim? Você está preocupado com isso aí? Relaxa o corpão, não é? Relaxa o corpão. Imagina se isso vai acontecer. E as pessoas tentam nos distanciar da presença de Deus. E quando nós vamos nos distanciando da presença de Deus, nós também nos distanciamos do céu, daquilo que é promessa de Deus para nós. Porque Jesus disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. Quem está precisando de uma casa própria aí, levanta a mão. Levanta assim, ó. Então, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quer ir para lá hoje? Já está pronta, querida. É só ir para lá. Ele está dizendo o que para mim e para você? A casa está pronta, mas a mobília quem leva para lá? Sou eu e você. A casa já foi construída, mas quem vai mobiliá-la sou eu e você, com o nosso comportamento, com a nossa vida de santidade, com a nossa mudança de postura, com o nosso desejo de buscar e querer o bem. Ok, trouxemos o contexto aqui, não trouxemos? Não vou me adentrar muito ao texto, porque a ideia principal aqui nós já trabalhamos. E quanto de nós experienciamos no nosso caminhar as falsas profecias lançadas contra nós? Quantos de nós já ouvimos, fulano, não vai dar certo não, deixa de ser bobo, já escutou isso? Levanta a mão quem já escutou isso aqui. Deixa de ser bobo, fala, eu renuncio agora. Fala aí, em nome de Jesus, eu lanço fora agora. E as pessoas vão dizendo para nós, olha, não vai dar certo, não, você não vai conseguir isso aí não, ó. Você tenta, você vai nadar e morrer na praia. Ainda bem que em Minas nem tem praia, então essa profecia é falsa mesmo, não é? Tá falando que nós vamos nadar e morrer na praia. Minas tem praia? Não. Então essa é uma profecia que já é falsa. Nós vamos lutar e vencer em nome de Jesus. Porque os nossos planos, eles são pequenos diante do projeto de Deus. Mas na medida em que nós nos abrimos à vontade e o querer de Deus, os planos do Senhor começam a se realizar na nossa vida. E quantos de nós... Falei de um tipo de profecia que as pessoas lançam contra a nossa vida, mas nós mesmos proferimos oráculos contra nós, dizendo, comigo não tem jeito mesmo. Tudo que eu começo dá?
Então fala, a partir de agora, vai dar tudo certo. Jesus está comigo. E o poder de Deus caminha do meu lado, junto de mim. E não há quem possa me deter se eu estiver com Jesus. E quantos de nós vamos dizendo assim, não vou conseguir não, senhor, isso é demais para mim. Mais uma falsa profecia, não é? O Senhor te fez para ser um vencedor, um vitorioso, uma vitoriosa, querido. Às vezes você olha para o seu trabalho e fala, já vou desistir disso aqui de cara, porque eu sei que não vai dar certo. Vai dar certo? Vai dar certo. Ou seja, quando nós vamos proferindo essas profecias contra nós, elas vão ficando enraizadas, elas vão tomando raiz em nós e vão crescendo. Daí quando chega o dia da manhã não vai dar certo mesmo, porque nós mesmos já lançamos falsas profecias contra nós. Percebe quando a gente vai oferecer? Porque quem é da igreja sempre vende uma rifa, não é? Fala a verdade. Sempre vende uma rifa. Quando a gente vai oferecer uma rifa, inclusive nós estamos com uma rifa lá, por isso que eu me lembrei disso aqui agora. Então a gente está lá com uma rifa, olha que rifa boa, R$1.000, uma geladeira duplex, um notebook e uma TV 40 polegadas. Aí quem não quer ganhar esses prêmios aqui, não é? Eu quero ser a ganhadora. E determinadas pessoas, quando nós oferecemos a rifa, ela diz assim, vou comprar só para ajudar, porque eu sei que eu não vou ganhar. Mas normalmente as pessoas não dizem isso, ou seja, já está lançando uma profecia de que não vai dar certo, que não vai conseguir. Às vezes você vai numa entrevista de emprego e se fala, eu até fiz a entrevista, mas os candidatos eram muito bons, então eu não vou passar. Você mesmo já está diminuindo. Ora, se você serve um Deus que tudo pode, se o Senhor é o teu pastor, aí eu volto no oráculo anterior do capítulo 23, aqui é um oráculo contra os maus pastores, mas Jesus vem dizendo-nos no Evangelho de São João, que Ele é o bom pastor. O Salmo 22 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se tem faltado alguma coisa na nossa vida, é porque de fato nós não temos deixado ser o nosso pastor, aquele que nos guia, aquele que nos conduz, aquele que nos pega com o seu cajado, aquele que nos levanta nas nossas quedas, aquele que verifica se nós não temos machucaduras. Se nós estamos com o bom pastor, e se o apóstolo Paulo nos ensinou que tudo posso naquele que... Cadê a fortaleza daquele que tudo posso? Você pode, querido. Você pode ir além. Mas você precisa abrir a sua boca e começar a proferir oráculos. Oráculos de bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional. Tem gente que acorda e fala assim, é hoje. É hoje. Já ouviu falar assim? É hoje. Então tá, você vai dizer, é hoje que o poder de Deus vai invadir a minha vida. É hoje que a glória de Deus vai atingir a minha casa. E aonde eu pisar, o fogo vai descer. Porque hoje eu nasci para vencer. Hoje eu acordei para tomar posse das promessas de Deus. Hoje eu acordei para jogar por terra aquilo tudo que se levantar contra mim, contra a minha casa. Você e eu precisamos aprender isso. Tem dia que a gente acorda, eu costumo dizer, ao avesso, não é? E quando a gente acorda ao avesso, esse é o dia do poder de Deus. Esse é o dia do agir de Deus na nossa vida. Porque o inimigo pode fazer tudo para te tirar a graça de Deus. Mas quem pode permitir e dar brecha é só você e eu, querido. Porque a palavra de Deus vem nos dizendo, não des lugar ao inimigo, não dê lugar ao demônio, não dê liberdade para ele entrar na sua vida, porque ele anda ao derredor de vós, buscando a quem devorar. Resistir-lhe forte na fé. Faz assim, ó, fala, eu sou forte, eu sou guerreiro, e eu nasci para vencer. Nada e nem ninguém vai me fazer desistir, porque eu fui feito, eu fui gerado e abençoado por Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, reparou?
Como é que eu estou abençoado hoje? Fala, olha para mim de novo. Fala, confere aqui. Já viu alguém com tanta bênção assim? Impressionante, não é? Você nasceu para vencer, querido. Você não pode aceitar, né, que venham profetas profanando o nome de Deus, profanando a sua fé, profanando a sua família, profanando a sua religião, porque tudo aquilo que se levantar contra o Deus verdadeiro, contra o Deus poderoso, vai cair por terra, porque Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. É Ele que tem o domínio de todas as coisas. A carta aos Colossenses vem dizendo que foi Ele que cancelou contra nós o documento cujas prescrições nos condenavam. Quando as cartas aos Filipenses vem falando dele, vem dizendo que Ele tem o primeiro lugar em todas as coisas e todas as demais subsistem nele, sem contar que a força do alto está sobre você, está sobre a sua vida. O poder de Deus é derramado sobre a sua história. Jesus disse aos discípulos para que eles não se afastassem de Jerusalém, Atos dos Apóstolos capítulo 1, mas que eles aguardassem o cumprimento da promessa. E ele diz, porque vós sereis batizados no Espírito Santo, ele virá sobre vós, a força do alto vai vir sobre você. Você acha que essa força não é capaz de vencer todo o mal que está na humanidade? Quem é a pessoa que vai amaldiçoar você? Ele é uma pessoa necessitada da misericórdia de Deus, porque o poder de Deus está contigo e está com ele também. Mas você precisa, neste momento e a partir de agora, se decidir pela bênção de Deus na sua vida, pela bênção de Deus na sua casa, pela bênção de Deus no seu casamento. Esses profetas aqui, querido, eles, né, faziam coisas, aqui diz o versículo 15 e 14, coisas horrendas, coisas hediondas. E quantas pessoas têm nos impressionado com o seu mau proceder, com o seu contra-testemunho de vida, e isso às vezes nos causa decepções, tristezas, agonia, não é mesmo? Nós tínhamos que gerar em nós um repúdio tamanho, mas que nos levasse a invocar o nome do Senhor sobre essa nação, sobre a cidade em que habitamos, sobre a família a qual nós pertencemos, e não ficarmos como espectadores, porque você é profeta deste tempo, querido. Você é profetisa deste tempo. Você é aquele que, quando você abrir a boca, um oráculo vai ser liberado, levantar alguém, para erguer alguém, para tirar aquele que está no vale da sombra da morte. O Senhor te escolheu para isso. Você não vem aqui nessa igreja no domingo, na terça-feira ou nos demais dias que você frequenta apenas para buscar para si, mas o Senhor está levantando um exército de profetas, de profetisas que vão liberar a graça dele sobre a humanidade. Você vai se encher para você também levar a graça dele. Você precisa ser o primeiro. Você e eu, não estou me excluindo não. Precisamos proclamar primeiro para nós mesmos que a vitória de Deus é a nossa vitória, que o poder de Deus está sobre nós, e que todas as forças que se levantarem para nos derrubar, elas serão fadadas ao fracasso. A carta aos Coríntios vem dizendo que as armas com que lutamos não são carnais, mas são armas espirituais, capazes de abalar fortificações. Você crê nisso? Cadê sua arma então? Cadê sua arma aí? Levanta a mão assim, ó. Fala, a minha arma. Fala, a minha arma. A minha arma é poderosa. E você tem que acreditar nisso, querido. O texto sagrado diz que elas são capazes de abalar fortificações. E quando você abrir a boca no seu trabalho, é interessante, e aqui eu quero abrir um parêntese, como que nós gostamos de proferir falsos oráculos no nosso trabalho.
E Deus vai te convidar agora a abençoar o seu local de trabalho depois do que eu falar aqui. A gente fala assim, ó, eu já ouvi isso muitas vezes. Essa empresa aqui, ó, vai de mal a pior. Tá ruim das pernas. Já repararam isso? Isso aqui, ó, não dou 3 anos para fechar. Você já parou para pensar que o seu salário sai dali? E que de outras pessoas também? O sustento de muitas famílias? Então nós já tínhamos que chegar, que nós somos os primeiros interessados. E falar, Senhor, eu profetizo contratos fechados aqui em teu nome, Jesus. Eu profetizo aumento de salário nesse lugar. A gente olha para o contra-cheque e fala, nu, não é? Fala, valei-me Deus, não é desse jeito? Muitas vezes a gente olha para o contra-cheque e fala, só isso? E você vai ter que abrir o seu contra-cheque agora diferente. Fala, nossa, mãe de Deus, era o que eu estava esperando mesmo. E foi melhor ainda, porque agora veio com a bênção de Deus. E a gente já diz assim, não vai dar nem para chegar na rua, porque eu já vou sair daqui distribuindo. Não é assim? Não vai ficar nada comigo. Então não vai ficar mesmo, querido. Que você já está profetizando que vai embora. E você vai orar por o seu salário agora. E vai proclamar sobre ele a bênção de Deus. E a gente fala assim, ah, mas é muito pouco. Ora que rende. Ora nele que ele rende, viu? Faça esse ato profético para você ver o que vai acontecer. Começa a dizimar, começa a ser ofertante. E você vai ver as coisas modificando. Abra seu contra-cheque na presença dos seus colegas e fala assim, estou impressionado. E ele vai falar assim com você, teve aumento? E você sempre eu tenho aumento, entendeu? Sempre tem aumento, mas não é de dívida não, viu? Não é de dívida, não é no cartão de crédito, não. Porque o mesmo Espírito Santo que dá discernimento, ele dá moderação. O mesmo Deus que dá graça, ele dá discernimento. Então você precisa proclamar esses oráculos na sua vida, querido. Você precisa. Mulher, nós somos uma bênção, né? Nós somos abençoadas. A gente sempre abre o guarda-roupa e diz, eu não tenho nada para vestir. Quanta mentira que nós proferimos, não é? Não tem nada para... Parece uma centopeia de tantos sapatos que tem nada para calçar. E nós vamos proclamando isso. Vai que um dia acaba mesmo, não é? Vou contar um fato para vocês. Nós, de modo geral, na minha casa, nós sempre passamos muita dificuldade. Mas teve um período que as coisas ficaram um pouco mais difíceis. E eu sempre costumo dizer que eu fiquei traumatizada. Porque eu não tinha sapato para ir para a escola. Então eu tinha que ir para a escola de sapato preto naquela época, né? Outro dia mesmo. E só podia entrar de sapato preto. E meu sapato furou. Então eu tinha que ir para a escola procurando um pedaço de papelão e voltar procurando outro, porque eu tinha que fazer uma palmilha para colocar por dentro, para minha meia não ficar muito suja, e o papelão gastava com asfalto. Então, por causa disso, meu primeiro emprego, o que eu comprei? Sapato, mas no segundo mês de salário, no terceiro, no quarto, no quinto, de repente eu tinha mais de 40 pares de sapato. E aí, resolvi dar uma geral, tirei todos os sapatos. Nessa época eu tinha começado a participar da igreja, pus tudo lá fora. E aí, né, deu uma volta assim, ó, na área lá de casa. Fomos dormir e eu deixei um tênis velho dentro de casa e um sapatinho mais feio de todos lá dentro. No outro dia pela manhã, quando nós nos levantamos, cadê os meus sapatos? Roubaram todos. Todos. Sobrou só o tênis velho e o sapatinho mais feio de todos lá. Falei, meu Pai do céu, e agora? Glória a ti, Senhor, né? Mas não foi isso que eu pensei no primeiro momento, viu, querido? Confesso para você, não foi isso que eu pensei. E depois de passar aquele calor momentâneo de ira, eu falei, isso só pode ser cura. Deus estava me curando do apego, entende, irmão? Do apego, que eu estava apegada aos meus pares de sapato. Foi um jeito delicado de Deus me dizer, olha, tem coisa mais importante na vida para você se preocupar.
Tem coisa mais importante na vida para você se preocupar. E quantos apegos nós vamos carregando e vamos fazendo disso nosso Deus, né, o nosso guia, a nossa direção. E como eu comecei dizendo, o profeta e a profetisa é aquele que é boca de Deus, é aquele que quando abre a boca, ele é a voz de Deus na humanidade. Enquanto você e eu estivermos preocupados com o nosso mundinho, com as fraquezas que nós carregamos, nós vamos deixar de ser boca de Deus no meio da humanidade. Lá no seu trabalho precisa de um profeta, precisa de uma profecia, e o Senhor profetiza, e o Senhor já levantou, e sabe qual que é o nome dele? Sabe? Fala seu nome aí, bem alto. Qual que é seu nome? É esse aí que Deus levantou lá no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua família. Deus está te levantando como um profeta, como uma profetisa. E a palavra de Deus vem nos dizendo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, que o Senhor nos constituiu sentinela da casa de Israel. O Senhor está te constituindo sentinela na tua casa, na tua família. Você vai, vigiar pelos seus, pela aquilo que o Senhor está te confiando. Vigia e profetiza, porque você é boca de Deus. Não fique debruçado nas falsas profecias, muito menos absorvendo as profecias que são lançadas contra ti. Muito que pelo contrário, repreende-as, porque o verdadeiro profeta, a verdadeira profetisa e a verdadeira profecia é aquela que fala aos homens para edificá-los, consolá-los e exortá-los. Esta é a verdadeira profecia, aquela que edifica, aquela que consola e aquela que exorta. Ela não apenas exorta, mas ela consola. Ela não apenas consola, mas ela edifica, ou seja, sara as feridas, levanta e dá a direção. É essa a profecia que deve sair dos meus lábios, dos seus lábios, e é essa profecia que você e eu somos convidados a liberar sobre a humanidade, porque a humanidade carece de profecias. Profecias falsas, profecias mentirosas, todos os dias já estão se levantando, querido, mas amanhã precisa acordar um profeta e uma profetisa diferente. Quando você abrir os seus olhinhos 5h20 da manhã, você vai abri-los para proclamar o tempo da graça de Deus, e você vai ser bem treinado para isso, porque são 11 semanas, não é isso? 11 semanas treinando para ser um sentinela, para ser um verdadeiro profeta, uma verdadeira profetisa. Você aceita? E enquanto você vai liberando as profecias, Deus vai te levantando, Deus vai te edificando, Deus vai te consolando, e Ele vai te exortando. Você aceita? Aceito. Você concorda? Aceito. Se você concorda, nós vamos primeiro renunciar todas as falsas profecias liberadas sobre nós, as autoprofecias que nós mesmos liberamos, e vamos estabelecer o tempo da profecia verdadeira, que é boca de Deus, que consola, que edifica e que exorta. Mas para isso você precisa receber e dar. Você aceita? Aceita? Aceita. Podemos começar a que horas? Agora. Por que você está sentado então? Fica de pé aí, E já levanta a sua mão assim e fala: Senhor Jesus, profético neste tempo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: presta atenção. Olha para mim. Hoje eu estou aqui para tomar posse do meu lugar de sentinela. Fala: eu agora estou vigiando, mas não apenas vigiando, orando e liberando a graça de Deus por onde eu passar. Olha para os seus pezinhos aí.
Tem problema se ele tiver com chulé ou sujo de poeira, não. Bata ele aí no chão. E fala assim, ó. Fala, onde você passar, o poder de Deus vai ficar. Agora você vai orar mesmo. Estender, não que você não estivesse orando, tá? Você vai estender a sua mão, você vai começar agora com suas palavras a renunciar às falsas profecias lançadas contra você, lançada contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento. E da mesma maneira você vai pedir perdão ao Senhor pelas profecias que você lançou contra si mesmo e contra outrem, falando de matrimônios que não iriam se concretizar, de separações que iriam acontecer, profecias liberadas pela nossa boca, Senhor. Na noite de hoje, Senhor, eu clamo o Teu poder neste lugar. E eu creio que o Senhor já está aqui com a Tua realeza, com a Tua grandeza, Senhor. E eu declaro agora que todas as falsas profecias, todas as profecias mentirosas, Senhor, caiam por terra. Todas as profecias, Senhor, oriundas de outras denominações, de outras crenças, Senhor, que não proclamam o Teu senhorio, que não proclamam a Tua glória, a Tua majestade, a Tua soberania, ó Deus. Eu declaro agora que todas elas venham caindo por terra neste momento. Te peço, ó Deus, que lance fora agora profecias que levaram esses meus irmãos e essas minhas irmãs a imaginarem, a idealizarem que eles são fracassados, que eles não são capazes, ó Deus. Eu clamo agora, ó Deus, que o Senhor venha destruindo todas elas, que Tu venha destronando de cada coração tudo aquilo que foi lançado, palavras tais como eu não consigo, isso não vai dar certo, eu não sou capaz. Eu clamo agora, ó Deus, que Tu venhas lançando fora, porque o Teu poder está neste lugar e invade todas as coisas. Ó Senhor Jesus, vá de encontro, Senhor, às pessoas às quais nós proferimos oráculos, que nós as amaldiçoamos, Senhor. Oráculos sobre matrimônio, sobre vidas sentimentais, oráculos, Senhor, sobre trabalho, sobre estudo, ó Deus. Aqueles oráculos proferidos contra a nossa casa, contra a nossa família, ó Deus, que nos levaram a tristezas, que nos levaram a divisões, que nos levaram, Senhor, a brigas, a confusões. Eu clamo agora que todos caiam por terra, porque este é o tempo da Tua graça, este é o momento do Kairós, Senhor, tempo da liberação do Teu poder e da Tua graça. Libera, ó Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, que sobre nós, Senhor, venha a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai-nos a graça, ó Deus, de proferirmos palavra que vai nos levantar, que vai nos reerguer, que vai nos consolar e que vai consolar a humanidade. Ó Deus, as mídias hoje trazem tantos oráculos de destruição, oráculos de morte, oráculos, Senhor, de confusões, de brigas, Senhor, oráculos de tristeza, e parece, Senhor, que nós vivemos num vale de lágrimas, ó Deus poderoso, mas nós bem sabemos que a nossa sorte é outra, porque mesmo que nós nos sentimos, Senhor, no abismo, Tu estás conosco, e a Tua esperança, ó Deus, é que nos levanta, porque Tu és o nosso pastor, Tu és aquele que nos guia, Tu és aquele que segura na nossa mão, Tu és aquele que ilumina o nosso caminho, e em Ti nós somos mais felizes, ó Deus. Em Ti nós podemos mais, em Ti nós podemos ir além, em Ti nós podemos avançar, ó Deus. Estende sua mão, querida, e vai falando aonde você pode, aonde você deseja chegar. Vai dizendo: Senhor, eu agora venho proclamando um tempo de graça na minha vida profissional, na minha vida religiosa, na minha vida espiritual. Eu proclamo um tempo de graça na minha vida financeira, ó Deus. Libera o Teu poder, Senhor, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas ações, sobre o meu trabalho, ó Deus. Tantas pessoas, Senhor, dizendo que a minha profissão, Senhor, não foi feita
uma escolha adequada. Mas eu agora, Senhor, te peço que venha liberando, ó Deus, o teu poder sobre os meus empreendimentos, Senhor, sobre as minhas conquistas, ó Deus. Eu agora venho te pedir, Senhor, destrone agora do meio de nós palavras lançadas, Senhor, de que este irmão, de que essa irmã iria morrer pagando o aluguel, ó Deus. Isso é uma mentira, porque o Senhor vai entregar para ele a casa própria, ó Deus. Derruba agora, Senhor, profecias lançadas contra essa minha irmã, dizendo que ela ficará sozinha por causa do comportamento dela. Eu te peço agora, ó Deus, venha fazendo companhia a ela e venha, Senhor, retirando todos esses falsos oráculos enviados sobre elas. Senhor Jesus, eu quero te clamar agora que a tua graça seja liberada sobre as nossas famílias, ó Deus. Aqueles oráculos que vêm dizendo que a nossa família é assim mesmo, que a nossa família é cheia de confusão, que a nossa família é cheia de adultérios, é cheia de bebedeiras, de brigas, de orgias. Eu quero agora, Senhor, clamar a tua presença, ó Deus. Invade os nossos lares, ó Senhor poderoso. Leva embora os falsos oráculos, leva embora as falsas profecias no nosso ambiente de trabalho, sobretudo dos nossos matrimônios, ó Deus. Erga teu braço, você que está passando por uma crise no seu casamento. Pessoas lançaram profecias contra o seu matrimônio, mas agora o Senhor vai levantar e Ele vai restituir. Ele vai restituir a tua casa, Ele vai restituir o teu matrimônio. O Senhor agora está agindo poderosamente sobre as suas finanças. Você que está com dívida no seu cartão de crédito, você que está com o seu nome sujo, você que está completamente sem direção na sua vida financeira e profissional, o Senhor agora está liberando agora uma torrente de graça sobre a sua vida. Ele te exorta, Ele te levanta agora. Ele vem dizendo a você: eu estou te tornando agora sóbrio, estou te dando moderação e discernimento, estou te levantando agora como meu guerreiro, como minha guerreira, e te levanto ainda como sentinela. Vigia pelos teus, vigia pelo seu trabalho, vigia pela sua casa, vigia pelo seu casamento, vigia pela sua vida profissional. Ori a Siria labarie, estira laharia labarie. Ori a labaria, Siria labarie, ela cantaria, estira labar. Ori a labarie, Siria labarie. Se você já ora assim, vai orando, querido. E você que ainda não ora, levanta seu braço e deseja o poder de Deus. Deseja a glória de Deus, querido. Deseja agora sentir a força do alto que vem sobre você. Ori a Siria lavaria, ela Maria cantaria, ela ba. Ori a Siria ela cantaria, ela Maria Siria lá. Visita, ó Deus, aquelas pessoas feridas nos seus relacionamentos, ó Deus. Pessoas que não se sentem merecedoras de tais posições, Senhor. Eu clamo agora, Jesus, que Tu venhas invadindo esse coração, Senhor, e transformando essa mentalidade, Senhor. Mentalidade de fracasso, Senhor. Mentalidade de perda, Senhor. Eu clamo agora que o Senhor venha liberando agora, sobretudo sobre a vida desse jovem, a qual essa pessoa está clamando agora. As pessoas têm dito para ele: o seu pai era ladrão, ele também roubava, ele é igual ao pai dele. E Jesus está dizendo: não há ninguém igual a ninguém no meio da humanidade. Cada um é único para Deus. E da maneira única Deus vai transformando, Deus vai mudando. Aceite a transformação que Deus quer realizar na sua vida. Continue com a sua mão estendida ainda por um momento. O Senhor está agora jogando por terra palavras que foram ditas a uma pessoa, dizendo: você é igualzinha à sua mãe, você é implicante, você é mentirosa, você é invejosa, você é arrogante igual fulano de tal, você tem o mesmo comportamento do seu pai,
Muitas pessoas estão ouvindo isso ou cresceram ouvindo isso. Jesus agora está jogando por terra tudo isso. Está dizendo, ele é igualzinho fulano de tal, olha para ele, olha para ela. Jesus está dizendo, você não é igual a ninguém, você é único. Você é único para ele. E a sua busca, a sua constância vai te levar a superar tudo isso que você vem vivendo. Porque você pode ir além, querido. Você pode ir além, querida. Muito além de onde você está. Porque quem te conduz é o Senhor. Quem te leva é o Senhor. Aceite ir com o Senhor e para o Senhor, e repreenda agora, lança fora agora as falsas profecias, os falsos oráculos, porque contigo está o Senhor Deus, aquele que tem o domínio de todas as coisas, aquele que pode todas as coisas, aquele que realiza todas as coisas. Ele é contigo, Ele vai contigo. Sobretudo, o Senhor agora está visitando o coração de uma pessoa, dizendo, você não dá certo com ninguém, por causa do seu jeito de ser. E o Senhor está dizendo para você agora, que esse é um falso oráculo que liberaram sobre a sua vida. E que nessa hora o Senhor está restituindo a tua dignidade, o teu caráter, as tuas emoções, os teus sentimentos, porque você é valioso para Ele, você é valiosa para Ele. Estende o seu braço e vai recebendo de Deus o poder. Receba dele a direção. Posso, tudo posso, proclama isso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou. Aquilo que Deus já escolheu pra mim, vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, oh, oh. E em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, querido, tudo posso. feche os seus olhos por um momento. Aquele que me fortalece. Deixe essa palavra agora ser introjetada no seu coração. E ninguém no mundo vai me fazer. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Quero, Não desista de vencer. sem medo, entregar. Não desista da cura que você tem buscado. Não desista da libertação que você tem almejado. Que Deus Não desista dos seus sonhos. Mas viva tudo isso de acordo com a vontade de Deus. Vou perseguir Aceite o que Deus tem para tudo você. aquilo que Deus
Deus já escolheu pra mim. Não resista àquilo que Deus tem. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, 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 e em meu lugar estar, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Eu vou sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem. Vou cantando Minha história profetizando que eu posso tudo, posso. Se você crer nisso, vai aplaudindo o Senhor, teu Deus. Aplauda a Deus. Você pode. Você pode. Eu quero pedir licença à intercessão, só para trazer uma palavra do profeta Sofonias, que diz assim: não temas, Sião, não te enfraqueça os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como um herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti, e ele te renova em seu amor e exulta de alegria a teu respeito. Não temas, Sião, o Senhor teu Deus está no meio de ti como um herói salvador. Amém? Amém. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, você que está com uma transação da sua casa própria, Jesus me mostrou um contrato de compra e venda de imóvel. Toma posse, a casa é sua. Amém?